Você já imaginou uma guerra onde os exércitos parecem estar se igualando, batalhando com as próprias armas contra seus adversários? A Rússia, que há meses acreditava ser invencível, está descobrindo que suas defesas aéreas estão se desmoronando diante de uma força que surpreende até os mais difíceis de convencer. Tudo começou em dezembro de 2022, quando Vladimir Putin lançou uma invasão surpreendente na Ucrânia. Naquele momento, Kiev tinha poucos recursos e armas rudimentares. Mas a guerra não terminou em um único dia, como muitos esperavam. 4 anos depois, a situação virou de cabeça para baixo. As ofensivas de longo alcance da Ucrânia se tornaram quase tão frequentes quanto os ataques russos, e suas bombas atingem com uma precisão que faz os soldados russos tremerem. Putin perdeu o controle do céu, suas defesas aéreas, outrora imponentes, estão caindo aos pedaços. Você consegue imaginar a sensação de ver sua própria força se desintegrando aos poucos? Yevhendik, ex-comandante de uma unidade ucraniana, afirma que o inverno de 2025 será um divisor de águas. Justamente neste momento, a Rússia descobrirá que suas fortificações aéreas, que durante anos deram vantagem, estão agora enfraquecidas até a medula. Dick diz que este será o primeiro inverno em que os lados estarão mais parelhos que nunca, o que ele chama de inverno simétrico. Imagine a cena, mísseis e drones cruzando os céus, enquanto as forças russas querem interceptar o que chega de Kiev, mas suas defesas limitadas só conseguem se defender parcialmente. O próprio Dick aponta que os ataques russos também estão sendo repelidos com a mesma intensidade, criando uma batalha de igual para igual nas alturas. E o mais intrigante, o próprio ataque em Moscou é a prova definitiva desse novo cenário. Drones ucranianos operam diariamente na capital russa, explorando a vulnerabilidade das defesas que deveriam proteger a cidade mais importante do país. 2 dias antes, Kiev enviou seus aparelhos na direção de uma refinaria de petróleo próxima ao Kremlin, causando incêndios e deixando o governo russo sem explicação convincente. A confusão se intensifica ao ver que, enquanto Moscou tenta se proteger com sistemas como os famosos Pantsir e S-400, grande parte da área ao redor, maior que 44.000 km², continua vulnerável. Apenas 5.891 km² de uma vastidão de quase 17.000 continuam sob o controle efetivo dessas defesas. Assim, Moscou se apresenta como uma fortaleza com uma perna só, deixada à própria sorte. Você consegue imaginar o que acontece quando a maior cidade da Rússia fica às portas do inimigo? O que Putin pensa ao gastar bilhões em armamentos caríssimos, enquanto o inimigo ataca seus pontos fracos na periferia? As estratégias mudaram. O jogo virou. E a guerra que parecia desigual até pouco tempo agora talvez seja uma batalha de igual para igual, com uma ameaça maior do que nunca, e o medo crescendo a cada ataque bem-sucedido na capital. Se essa guerra é um jogo de forças, o que acontecerá quando ambas as partes tiverem forças quase iguais? Será que a esperança de vitória para Moscou ainda existe? Ou o caos que se aproxima será inevitável? Os próximos meses irão revelar uma nova face de um conflito que deixou de ser previsível, enquanto a vulnerabilidade se espalha por uma das maiores potências do mundo. O que se passa nos céus e nas cidades russas é algo que ninguém poderia imaginar há apenas alguns anos. Os ataques de drones ucranianos estão cada vez mais audaciosos, penetrando profundamente na infraestrutura de Moscou. E o mais surpreendente, tudo indica que as defesas aéreas russas estão em colapso, incapazes de parar esse avanço implacável. Você consegue imaginar como é ouvir o som insuportável das sirenes enquanto as luzes desaparecem, uma sensação fria que percorre por dentro? No começo, parecia impossível que os drones ucranianos alcançassem centros estratégicos tão distantes. Mas agora, esses objetos aparentemente frágeis se tornaram uma verdadeira ameaça. Algumas cenas de ruas completamente às escuras, com o cheiro de fumaça ainda no ar, mostram um impacto devastador. E o que é mais chocante, a capacidade de destruição dessas pequenas máquinas de guerra. Elas causaram incêndios em transformadores gigantes, com cada um medindo cerca de 65 metros quadrados. Imagine um ataque que deixa uma usina elétrica às cegas, sem energia, sem conforto, sem segurança. Como uma peça de um tabuleiro de xadrez,
a Rússia parece perder o controle, focando suas defesas apenas na capital, esquecendo toda a extensão do Oblast, mais de 44 mil quilômetros quadrados de vulnerabilidade. Mas o que realmente assombra é a facilidade com que esses drones cruzam a fronteira invisível que a Rússia tenta manter protegida. Segundo relatórios recentes, a zona de defesa ao redor de Moscou foi reforçada com 21 novas posições, espalhadas até 50 quilômetros do centro, muitas delas concentradas ao sul da cidade. Ainda assim, os ataques continuam a ocorrer, muitas vezes fora do alcance dessas novas barreiras. E o que isso revela? Que o objetivo de Putin de proteger sua própria pele e o coração do país parece cada vez mais como uma ilusão. A pergunta que não quer calar: por que esses drones parecem tão eficazes? Será que a estrutura de defesa russa está mesmo no limite, ou é apenas uma questão de estratégia? De que, ex-comandante ucraniano, afirma que esta é a primeira vez em que a guerra entre na sua fase mais simétrica. É como uma batalha de igual para igual. As peças do tabuleiro estão mudando, e a cada dia que passa, o cenário se torna mais imprevisível. Kiev agora consegue lançar milhares de drones anualmente, até 30 mil de longo alcance, e esses números aumentam a cada mês. Ao mesmo tempo, a Rússia já não consegue mais esconder seus fracassos. Os ataques dentro do território russo, com drones que penetraram até 800 milhas, cerca de 1.300 quilômetros, de profundidade, mostram uma vulnerabilidade assustadora. O som desses ataques, as explosões que reverberam por toda parte, deixam uma sensação de desamparo. Como uma novela de drama intenso, as notícias se acumulam: usinas de energia, bases militares, oleodutos, tudo alvo de uma estratégia que parece estar deixando Moscou cada vez mais à deriva. E a pergunta mais perturbadora: por que, justamente agora, a defesa aérea do Kremlin não consegue conter essa invasão crescente? A resposta parece estar na própria essência da estratégia russa. Focar na proteção de Moscou, enquanto grande parte do Oblast fica à mercê de ataques constantes. Tanto é que, enquanto a capital é cercada por uma muralha de sistemas de defesa como S-300 e S-400, milhares de quilômetros de território ficam vulneráveis e negligenciados. Na área ao redor da residência de Putin, há apenas uma camada de proteção, limitada, desigual. O resultado é um cenário em que as cidades fora do núcleo de Moscou permanecem vulneráveis. E então, fica a dúvida: será que a incapacidade de defender toda a extensão do Reich é resultado de limitações físicas ou de uma estratégia deliberada? Quem poderia imaginar que, no século XXI, numa guerra de drones e defesas tão frágeis, uma nação ficaria às cegas, enquanto outra avança silenciosamente? A verdade assustadora é que o destino dessas regiões pode estar sendo decidido pelo poder do invisível, o alcance de um drone, o colapso de uma defesa, o silêncio mortal que anuncia a próxima explosão. A ameaça está mais próxima do que nunca, e o que o futuro reserva permanece uma incógnita carregada de tensão, esperança e medo. Quem segura o próximo golpe? Nos últimos anos, uma mudança surpreendente está acontecendo na guerra de poder entre Ucrânia e Rússia. Ainda há poucos meses, pensava-se que as defesas aéreas russas eram imbatíveis, protegendo o país com uma força quase inquestionável. Mas algo mudou, e a sensação de segurança virou medo. Você consegue imaginar a última vez que uma cidade como Moscou foi atingida por drones independentes? A resposta assustadora é: exatamente agora. Recentemente, fortes relatos chegaram via redes sociais, relatando ruas mergulhadas na escuridão total. Sem energia, sem luz, um silêncio assustador tomou conta. Como um blackout tão sério poderia acontecer justo na capital? Autoridades russas evitaram comentários oficiais. A única explicação veio da mídia local: uma emergência na rede elétrica. Mas algo mais sinistro estaria por trás. Drones atingiram a cidade, de forma sistemática, enquanto o país parecia impotente. Não foi coincidência. O que ocorre é uma batalha invisível, que tem se intensificado dia após dia. Os drones ucranianos, cada vez mais sofisticados, estão se aproximando de Moscou enquanto as defesas russas vão perdendo força. Qual é a consequência dessa escalada? Uma cidade inteira vulnerável, exposta a ataques constantes, que antes pareceriam impossíveis.
Os especialistas dizem que a situação deixou de ser um jogo de equilíbrio. A mesma estratégia que a Rússia usou contra a Ucrânia agora está voltando contra ela. É um círculo vicioso, onde tudo parece se repetir, até onde a vulnerabilidade pode chegar. E mais, essas ações estão causando um constrangedor desconforto dentro do Kremlin. Um ataque profundo, que penetrou até 1.300 quilômetros dentro do território russo, deixou a elite russa inquieta, temendo que a próxima bomba venha de onde menos esperavam. Como tudo isso é possível? A resposta está na força da produção ucraniana de drones. Num curto período, a Ucrânia passou de uma nação sem muitos recursos para fabricar cerca de 4 milhões de drones por ano, incluindo aproximadamente 30 mil drones de longo alcance. Além disso, novas armas, como o míssil Neptune, estão crescendo na sua força. É uma verdadeira revolução tática contra a Rússia, que antes confiava na sua superioridade aérea para controlar o conflito. E a questão que permanece no ar, será que a Rússia, com suas defesas cada vez mais frágeis, consegue manter sua integridade diante de um adversário que produz tecnologia de guerra por toda a parte? Ou essa escalada vai acabar por revelar uma vulnerabilidade que eles nunca imaginaram? A resposta ainda está por se mostrar, mas uma coisa é certa, o jogo mudou, e o preço da vulnerabilidade jamais será o mesmo. Se esses ataques continuarem, quanto mais Moscou poderá suportar? Pode uma cidade totalmente desprotegida sobreviver a esse novo padrão de guerra? Prepare-se, porque essa história ainda tem muitas reviravoltas a surpreender. Depois de tentar desgastar as defesas aéreas de Ucrânia por anos, a Rússia descobriu uma nova realidade. A escala da produção de drones na Ucrânia cresceu assustadoramente, chegando a cerca de 4 milhões por ano. Entre esses, aproximadamente 30 mil são drones de longo alcance. Assim, Kiev está equipando-se com mísseis cada vez mais avançados, como o Neptune, capazes de atingir Moscou e outras regiões russas com precisão mortal. Você consegue imaginar? Em 2025, a Ucrânia não apenas produz mais armas, mas também adota estratégias semelhantes às usadas contra ela. Para entender isso, é preciso perceber um ponto crucial: a escala de drones e mísseis da Ucrânia começou a superar as defesas russas. O que antes parecia impossível, agora está se tornando realidade. Durante anos, Rússia, contando com sua supremacia aérea, acredita que sua estratégia de sobrecarregar Kiev funcionava perfeitamente. Mas, de repente, tudo mudou. As cifras são fortes demais para ignorar. Entre 14 de novembro e agora, a Rússia enviou mais de 5.300 drones contra a Ucrânia, um ataque diário médio de 171 drones. E o que aconteceu? As defesas ucranianas conseguiram interceptar mais de 4.200 desses ataques. Ainda assim, isso representa uma taxa de sucesso de apenas 80%. A questão é, se Kiev consegue interceptar tantos drones, por que a Rússia insiste em aumentar sua frota? A resposta está na mudança tática, a mentalidade de ataque relâmpago e o crescimento de modelos de drones com melhorias tecnológicas incríveis. Esses enxames de máquinas criam uma ofensiva implacável, bombardeando cidades ucranianas e, ao mesmo tempo, assustando a população civil. Mas aqui vem a maior surpresa. A estratégia russa de sobrecarregar Kiev gerou exatamente o efeito contrário. Os ataques mais intensos, com uma quantidade cada vez maior de drones, também desgastaram as próprias defesas de Moscou e do território russo. Novas cercas de defesa aérea surgiram ao redor de Moscou, com dezenas de postos avançados até 50 quilômetros da cidade. E, mesmo assim, nada parece suficiente para proteger tudo. Imagine o som constante de radares e o cheiro constante de óleo queimando, enquanto esses drones cortam o céu. Moscou, com suas defesas reforçadas, ainda sofre golpes precisos dentro de sua própria região. Como pode isso acontecer, se toda a atenção de Putin está voltada para o centro? E a resposta é obscura. A vastidão do território russo é um inimigo silencioso e impiedoso, deixando vastas áreas vulneráveis enquanto os olhos de Putin ficam focados em proteger a cidade de Moscou. Agora, surge a pergunta: as forças russas estão realmente preparadas para isso? Ou estão apenas deixando seu próprio território exposto à vulnerabilidade?
A cada novo ataque, fica claro que a resistência russa está mais fraca do que nunca. O que parecia ser uma vitória quase garantida, na verdade, virou uma verdadeira batalha de resistência, onde o número de drones adversários ameaça destruir as ilusões de invencibilidade de Putin. Por trás de toda essa estratégia de sobrecarregar as defesas, há um fato evidente: a capacidade de Ucrânia de construir esses milhares de drones por ano é uma reviravolta inesperada. Quanto mais a Rússia tenta se proteger, mais vulnerável ela fica. E o que antes parecia uma história de dominação aérea virou uma luta de resistência, em que o próximo movimento pode mudar tudo. Será que Putin consegue sobreviver a essa maré de ataques? Ou o seu próprio território será seu ponto fraco? Imagine a país que pensa estar blindado, mas que na verdade é vulnerável a um ataque invisível, silencioso. Seus dirigentes acreditam que proteger a capital é suficiente. Mas a verdade é que o resto da vasta região fica à mercê de ataques que podem acontecer a qualquer momento. Você consegue imaginar a sensação desesperadora de estar rodeado por uma área de dezenas de milhares de quilômetros quadrados, com a defesa concentrada em uma pequena parte? Desde outubro, fontes confiáveis revelaram que a Rússia construiu uma nova linha de defesa aérea ao redor de Moscou. São 21 posições espalhadas até 50 quilômetros da cidade, a maioria no sul. Sistemas como o S-300 e S-400 compõem a maior parte dessas estruturas. Radar e dispositivos de guerra eletrônica apoiam esses sistemas avançados. Mas a questão é, essas defesas são suficientes? Ou estão concentradas só no centro, deixando o resto vulnerável? O foco parece estar apenas na capital e nas áreas próximas. O problema é que o Oblast de Moscou possui mais de 44 mil quilômetros quadrados, enquanto a cidade em si ocupa apenas 2.511 quilômetros. Uma fração que representa menos de 6% de toda essa região grande. Isso significa que a maior parte do território está desprotegida. Como uma ameaça pode se infiltrar ali, implacável, sem ser percebida? Recentemente, ataques em áreas fora do alcance dessas novas fronteiras de defesa mostraram a vulnerabilidade. A região de Moscou sofreu com ataques que deixaram residências, instalações e infraestruturas essenciais sem energia ou aquecimento. Como isso é possível? Será que a prioridade toda está na proteção da capital, enquanto o restante do território fica à mercê de uma possível invasão? Putin, tão preocupado com sua própria segurança e com a defesa da cidade que governa, parece ter esquecido de uma verdade: o vasto Oblast de Moscou é 17 vezes maior que a própria cidade. E tudo indica que as defesas estão concentradas numa pequena parte. Essa estratégia, ou falta de ela, pode colocar toda a Rússia em risco. De repente, surge a pergunta: por que os sistemas de defesa não cobrem toda a região? Talvez a resposta seja simples: falta de recursos, talvez. Mas, enquanto isso, o silêncio mortal de uma ameaça invisível se aproxima cada vez mais. E você, consegue imaginar o que pode estar por vir? A Rússia está enfrentando uma crise silenciosa, escondida sob a superfície de sua defesa aérea. Você consegue imaginar um país que, em breve, ficará sem mísseis de defesa? A situação é ainda mais dramática do que parece. Os sistemas que deveriam proteger o céu russo estão se esgotando rapidamente, e a verdade por trás disso vai te surpreender. Depois de anos de conflito, os recursos de Moscou começaram a se esvair. Os mísseis superfície-ar, ou SAMS, que deveriam blindar o país, estão quase no limite. E não são apenas esses sistemas, os próprios mísseis que eles utilizam estão se acabando. Algumas fontes revelam que muitos desses mísseis vêm da Coreia do Norte, mas, para a Rússia, esses não são confiáveis. Esses mísseis são tão complexos quanto os sistemas de defesa, e muitos estão tão deteriorados que nem funcionam mais. Imagine a sensação de impotência ao perceber que até esses recursos, que deveriam ser a última linha de defesa, estão se esvaindo. Segundo especialistas, esse esgotamento deve ocorrer até fevereiro de 2026. Ou seja, em poucos meses, a Rússia pode estar completamente desprotegida. Como será que Vladimir Putin enfrenta essa dura realidade? O que acontecerá quando as defesas simplesmente deixarem de existir?
A oportunidade do lado de fora está se abrindo para a Ucrânia, que já aproveita essa fraqueza com ataques precisos e constantes. Mas não é só isso. Além de precisar reinventar suas estratégias, a Rússia também vê suas defesas internas cada vez mais destruídas. Até o 25 de novembro, forças ucranianas destruíram mais de 1.200 sistemas de defesa antiaérea, um ritmo assustador de perdas. Esses sistemas são deslocados para proteger áreas vulneráveis na Ucrânia, deixando o próprio território russo cada vez mais exposto. Sem esses recursos, como Putin poderá proteger suas cidades, sua própria vida? A cada dia, mais defensas são enviadas para o fronte. Assim, regiões como Moscou deixam de contar com uma proteção sólida, tornando-se alvos fáceis para as longas mãos dos drones ucranianos. E quanto mais eles atacarem, mais os sistemas de defesa ficam escassos. A situação está ficando fora de controle. Será esse o início do fim da invulnerabilidade de Moscou? Como a vulnerabilidade crescente pode transformar o jogo de poder, colocando toda a estabilidade do lado de Putin em xeque? A cena se desenrola num cenário de tensão máxima, onde cada ataque revela uma vulnerabilidade inédita. Prepare-se para uma revelação chocante, a verdade crua por trás da crise de defesa aérea da Rússia. Durante meses, observamos a crescente batalha aérea entre Rússia e Ucrânia. A Rússia, que antes dominava seus céus, agora enfrenta uma realidade assustadora. Suas defesas aéreas estão completamente vulneráveis. O que antes era uma das maiores e mais avançadas estruturas de proteção do mundo está se desgastando rapidamente. Imagine o som de sirenes ecoando, o cheiro de ferro queimado no ar, e o sentimento de impotência tomando conta. Por que tudo isso aconteceu? Como uma das maiores potências militares do planeta conseguiu chegar a esse ponto? A resposta é simples e chocante: a fadiga e o desgaste constante. Para se proteger de ataques constantes, a Rússia precisa deslocar suas defesas para longe de seu território. Quanto mais defesa precisa ser enviada para proteger suas próprias áreas, menos sobra para defender os locais mais vulneráveis de dentro de suas fronteiras, principalmente seus campos de petróleo, infraestrutura energética e bases estratégicas. E a situação piora a cada dia. Se antes a Rússia tinha uma capacidade de defesa imensa, agora essa capacidade foi drasticamente reduzida. Segundo fontes independentes, seus sistemas de defesa estão tão escassos que soldados são obrigados a apontar armas de fogo na esperança de derrubar drones ucranianos que cruzam seus céus. Pense nisso, soldados com armas pequenas tentando bloquear uma guerra tecnológica de alta precisão. Soa absurdo, mas é a realidade. Antes, os sistemas de defesa como S-300 e S-400 protegiam amplas regiões. Hoje, eles apenas protegem a cidade de Moscou. Enquanto toda a vastidão da região ao redor permanece vulnerável. A cada ataque bem-sucedido, os danos aumentam. As usinas de petróleo, os centros de energia, as instalações militares, tudo está na mira ucraniana. Relatórios indicam que a Ucrânia já atingiu quase 160 alvos estratégicos, incluindo refinarias de petróleo e usinas de energia essenciais. É uma percepção assustadora. O equilíbrio de forças que um dia parecia impossível de quebrar foi destruído. A Ucrânia, com seus drones domésticos construídos ao longo de quase 4 anos de conflito, consegue sobrecarregar a defesa russa, que antes era imbatível. Mas o mais surpreendente é o alcance dessas operações. A Ucrânia lança ataques a mais de 1.300 quilômetros de profundidade na Rússia. A nação que antes era vista como invencível agora é parelhada, como se um espelho de sua força estivesse se voltando contra ela mesma. Como isso é possível? A resposta está no desgaste. A Rússia, ao tentar proteger tudo, acaba não protegendo nada com eficácia. Imagine o som de motores de drones cruzando o céu, o corte de radar tentando interceptar essas ameaças cada vez mais sofisticadas. Pense na sensação de impasse, enquanto a infraestrutura vital vai sendo destruída passo a passo. Se esse ritmo persistir, pode chegar um momento em que a Rússia seja incapaz de defender seu próprio território de ameaças vindo de suas próprias mãos. E a maior reviravolta de todas? Segundo especialistas, a guerra tecnológica está chegando a um ponto onde a vantagem estratégica desapareceu. Rússia, que durante anos teve a supremacia aérea,
agora luta para proteger uma vasta região. Enquanto seus adversários avançam impiedosamente. A gritaria de guerra, o som abafado das explosões e o cheiro de fumaça vão se tornando cada vez mais familiares. A grande questão que fica no ar: até onde a Rússia pode ir com seus recursos reduzidos? O que acontecerá se ela perder o controle completo de seus próprios céus? A resposta está na própria destruição de uma de suas maiores fortalezas, seus sistemas de defesa. Um cenário onde os drones cruzam sem obstáculos e ao único céu, enquanto o próprio governo, com esperança de proteção, vê seus maiores ativos serem consumidos em uma guerra de resistência cada vez mais desesperada. Desde o começo do conflito, a Rússia não imaginava que sua própria defesa aérea começaria a ruir tão rapidamente. Há quase um ano, os números horripilantes vêm se acumulando, quase 160 ataques bem-sucedidos contra refinarias de petróleo e instalações críticas dentro do território russo, segundo um jornal de novembro. Isso equivale a uma média de 16 ataques por mês, de janeiro a outubro. Imagine a destruição: refinarias que perdem 37% de sua capacidade, causando escassez de combustível doméstico e até proibições de exportação. Como tudo isso aconteceu? Longos anos de perdas, desviações e corrupção desgastaram as defesas aéreas russas, criando brechas cada vez maiores. São essas falhas que permitem às armas de longo alcance ucranianas invadir o espaço russo com relativo silêncio. Quando os drones de Kiev ultrapassam a última camada de proteção, eles encontram caminhos quase livres até seus alvos. Mesmo que consigam chegar, as defesas russas, se ainda existirem, mal conseguem reagir. Os ataques à infraestrutura energética e militar estão se multiplicando, quase como se a própria Rússia estivesse ficando indefesa. No dia 22 de novembro, um relatório revelou detalhes sobre as operações de ataque profundo conduzidas por drones FP-1 e sistemas de foguetes FP-5, desenvolvidos pela Firepoint. Esses drones têm sido a arma mais eficaz de Kiev em 2025. Com eles, a Ucrânia conseguiu acertar 8 instalações de energia, 15 sistemas de defesa aérea, radares, instalações industriais, 7 aeroportos e quase 28 alvos ligados ao petróleo e gás. O que tudo isso significa? Que a Rússia não sofre apenas de um problema de defesa aérea, ela enfrenta uma crise específica com seus drones. Uma questão de ineficácia que, até então, parecia impensável para uma potência como eles. E essa vulnerabilidade não para por aí. Recentemente, Kiev começou a usar o FP-2, uma opção de médio alcance que amplia ainda mais o alcance de seus ataques. Como uma operação tão audaciosa se tornou possível? Quais são os limites que a Rússia ainda consegue manter? Ou haverá uma resposta que mude o jogo? A destruição silenciosa das defesas russas é cada vez maior, deixando o mundo de olhos atentos na destruição que ocorre na própria alma da nação. Murcho mais do que uma simples batalha aérea. Quando você pensa na defesa de um território, imagina poder de fogo, veículos blindados, mísseis. Mas o que acontece quando o inimigo usa uma arma invisível, que contorna suas defesas rapidamente? Você já ouviu falar de drones que penetram as linhas inimigas com uma facilidade assustadora? E o mais chocante, a Rússia, por mais poderosa que pareça, está perdendo a guerra na sua própria defesa aérea. Imagine o som de sirenes de alerta cortando o ar. Cheiro de fumaça nas ruas, enquanto as explosões ecoam ao longe. A Rússia nunca imaginou que teria um problema tão sério com os drones de alta precisão utilizados pela Ucrânia. São aviões não tripulados que fazem estragos sem precisar de grandes esquadrões de caça ou sistemas futuristas. E o mais intrigante? Kiev agora desenvolve suas próprias respostas, tornando essa guerra de inteligência uma verdadeira batalha de avanços tecnológicos. A Ucrânia não está apenas se defendendo, está se adaptando de uma forma que ninguém esperava. Enquanto Moscou tenta criar unidades móveis de defesa, no estilo carroções carregados de armas primitivas, essa estratégia virou piada diante da técnica avançada do inimigo. Fotos mostram soldados com metralhadoras perto do Kremlin, impotentes diante das ondas de drones que invadem o coração da capital russa. Parece que as velhas táticas não funcionam mais, a guerra mudou de lado. Mas há um detalhe que ninguém comenta abertamente.
A Ucrânia, ao destruir os sistemas de defesa russos, não está fortalecendo seu próprio escudo. Está simplesmente nivelando o campo de batalha, tornando tudo uma questão de resistência mútua. Com a interceptação caindo a cada ataque, a batalha aérea agora é uma batalha de igual para igual. E isso prepara o cenário para algo ainda mais assustador, um inverno frio, onde a Rússia mira na infraestrutura energética ucraniana, causando apagões, sofrimento, uma batalha silenciosa por energia. A pergunta é, até onde essa guerra vai? E quem sairá vitorioso nesse confronto de tecnologia, força e resistência? Essa guerra de drones revela uma verdade perturbadora. A verdadeira vantagem não está nos aviões de combate ou mísseis caros. Está na capacidade de se adaptar, inovar e se proteger contra algo invisível, que ataca sem avisar. E enquanto os sistemas de defesa russos parecem cada vez mais frágeis, a guerra no céu ameaça virar a chave de um conflito que ninguém consegue controlar. E você, consegue imaginar até onde essa guerra de drones pode chegar? Será que a inovação e a resistência podem virar o jogo? Ou estamos apenas vendo o começo de uma nova era de conflitos silenciosos, onde a tecnologia define o vencedor? O conflito entre Rússia e Ucrânia entrou numa fase de mudanças drásticas. A Rússia, que antes tinha domínio quase absoluto, agora enfrenta uma resistência inesperada. As defesas aéreas ucranianas, que há pouco tempo eram frágeis, estão se igualando às forças russas, criando uma nova realidade de confronto. Mas qual será o próximo movimento de Putin ao perceber esse equilíbrio instável? A tensão aumenta a cada segundo. A guerra se torna um jogo de gato e rato no céu. A Rússia, desesperada, tenta proteger seu coração econômico. Seus principais centros de energia, como usinas de gás, petróleo e eletricidade, estão na mira ucraniana. Os sons de sirenes ecoam como um lembrete constante da ameaça. O cheiro de fumaça das últimas explosões ainda paira no ar. Os soldados russos, que há meses lutam contra drones, percebem que suas estratégias estão desgastadas. Cada centro atacado é uma vitória estratégica da Ucrânia. A resistência ucraniana cresce, alimentada por uma força interior inigualável. Mas o que acontece quando as defesas de um inimigo enfraquecido começam a se virar contra ele mesmo? Recentemente, os ataques ousados começaram a penetrar profundamente no território russo. Drones fabricados na própria Ucrânia entraram na zona de defesa inimiga, desafiando as estruturas mais resistidas. Em uma noite silenciosa, o som de motores se mistura ao vento frio, enquanto veículos de guerra se aproximam das fronteiras do Kremlin. Os ataques a instalações estratégicas, como usinas e refinarias, deixam a Rússia inquieta. Os alertas soam como um ritmo constante. Os reflexos desesperados dos defensores tentando impedir o avanço inimigo. Os próprios russos estão perplexos com a eficácia dessas ofensivas. É como se o tempo estivesse se invertendo, com a força de um adversário que eles subestimaram. Seria essa a primeira derrota de Putin na guerra? A situação se complica ainda mais quando se revela que cada ataque revela uma vulnerabilidade surpreendente na Rússia. No sábado, uma gigantesca explosão em uma usina de energia na região de Moscou deixou milhões no escuro. O cheiro de gás e fumaça se espalhou pelo ar, enquanto telefones tocavam freneticamente. Veículos de emergência entraram em ação, mas a dúvida persiste. Como um ataque tão preciso foi possível ali? Os drones ucranianos, pequenos e quase invisíveis, fizeram um estrago impressionante. Cada peça do quebra-cabeça mostra que Moscou está ainda mais vulnerável do que parece, e a quem tudo isso realmente favorece? Pode o Kremlin manter essa fachada de força por muito mais tempo? A resposta veio com uma reviravolta chocante. Enquanto as forças russas se esforçam para proteger suas fronteiras, a Ucrânia mostra um poder crescente. Drones de fabricação local, como MQ-9 Reaper e outros modelos de alta tecnologia, cruzam o céu com facilidade. Eles atingem alvos estratégicos a 1.300 quilômetros de distância, quase no coração da Rússia. Putin, que sempre confiou na superioridade de suas defesas, agora se vê encurralado. Seus sistemas avançados de radar e mísseis, como o S-300 e o S-400, parecem impotentes diante do volume de ataques.
Será que o avanço tecnológico ucraniano pode mudar o rumo dessa guerra? O que vai acontecer quando as próprias forças de defesa de Putin começarem a se desintegrar sob o peso de uma ofensiva crescente? No centro dessa tormenta, uma ameaça nunca vista antes emerge. A Ucrânia está construindo uma força de ataque que desafia até as expectativas mais sombrias. Seus drones, produzidos internamente, agora não apenas interrompem a energia inimiga, mas também ameaçam a própria hierarquia militar russa. A produção que parecia limitada, de cerca de 30 mil drones de longo alcance ao ano, agora é uma arma de destruição em massa. O que antes era uma esperança distante, agora se tornou uma realidade aterrorizante. A sensação de impotência cresce entre os russos, enquanto a chance de uma reviravolta se torna cada vez mais clara. Mas, na mira da resistência ucraniana, uma questão fica no ar: qual será o próximo passo do Kremlin? E então, a revelação final: o que Putin colocou na mira pode estar se voltando contra ele mesmo. A vulnerabilidade de Moscou está se tornando um segredo a céu aberto. As estruturas defensivas mais próximas do Palácio de Valdez são uma muralha de ilusões. O restante da região de Moscou, maior que 17 mil milhas quadradas, permanece desprotegido. Os ataques continuam, cada um mais ousado que o anterior. Se as forças de defesa russas não conseguem proteger suas maiores cidades, será que estão realmente no controle? Ou esse conflito está chegando a um ponto onde a própria força do gigante russo está sendo desmontada? Imagine a cena: aquilo que parecia uma guerra de alcance ilimitado agora se transforma em uma batalha de resistência e inteligência. Os sons das explosões ecoam como um aviso mortal. O cheiro de poeira e fumaça invade o ar, enquanto a esperança se mistura ao medo. A verdadeira surpresa surge quando soldados russos, no limite de suas forças, percebem que estão lutando contra um inimigo invisível, criado na própria terra deles. De repente, o que parecia uma derrota inevitável, se torna uma vitória silenciosa e chocante. Você consegue imaginar o que acontecerá quando a maior mentira de Putin for finalmente revelada? Talvez a maior reviravolta ainda esteja por vir. Num mundo onde a força esmagadora de Vladimir Putin se desmantela como um castelo de cartas sob vento forte. Imagine sirenes ecoando incessantemente, cheiro de combustível queimado impregnando o ar congelado, e milhões de russos afundando na escuridão total, vítimas de drones ucranianos invisíveis. Um inverno simétrico se aproxima em 2025, onde as defesas aéreas russas se igualam às ucranianas, mas agora é Putin quem sente a dor lancinante. Seria isso o prenúncio de sua primeira derrota real na guerra, humilhando o líder que sempre prometeu invencibilidade? No resumo anterior, descobrimos como as defesas aéreas russas, outrora dominantes, caíram como uma cortina rasgada, permitindo ataques ucranianos frequentes e precisos. Esse equilíbrio força sombras frias sobre o Kremlin, enquanto Yevhen Diki, ex-comandante ucraniano, prevê um inverno gelado e desafiador. Ontem, a guerra parecia um monólogo russo. Hoje, é um diálogo cruel onde cada golpe responde o outro. Toque o vento cortante contra o rosto de defensores russos. Sinto o tremor das explosões distantes. Será que este jogo de gato e rato no céu é só o começo, ou Putin já está no abismo sem volta? Vamos desvelar as cicatrizes de um gigante ferido. Na continuidade dessa humilhação crescente, as batidas de drones chegam ao coração de Moscou, provocando um blackout massivo em 31 de outubro de 2025. O estouro de transformadores na usina de energia ecoa como trovões inesperados, borrifando óleo quente no ar gélido, deixando um cheiro acre e queimado pendurado sobre ruas escuras. Aumento cardíaco acelera nos moradores perplexos. Telefones vibrando loucamente com pânico. Como o Kremlin tenta esconder essa fraqueza, alegando debris de drones como causador, uma mentira patética, pois 3 transformadores, cada um com 65 metros quadrados, viraram labareda viva, não fragmentos. Responda-me, por que Putin mente descaradamente, quando sabemos que drones ucranianos escalaram 1.300 quilômetros para incendiar refinarias russas? Esta vulnerabilidade nas entranhas de Moscou prova que o czar está nu, mas e se seus céus caídos revelarem mais traições?
Ao aprofundar essa exposição terrível das defesas russas crivadas de buracos, expandidas freneticamente desde outubro de 2025 com 21 bases em torno da capital, focando 80% ao sul, utilizando o Pantsir, S-300 e S-400, junto a radares, a imaginação voa. Mas olha a ironia mordaz, protegendo apenas o núcleo de Moscou, que cobre meros 2.511 km² de um oblast vasto de 44.000, Putin abandona o resto à mercê de ataques. Sinta o solo estremecendo sob passos apressados de equipes de emergência, o ar denso com fumaça sulfurosa de plantas petrolíferas atingidas. Quantos russos comuns pagam por essa obsessão egoísta do líder? Pergunto retoricamente, e se essas bases fossem apenas fachadas, prontas para ruir ante a enxurrada de 4 milhões de drones ucranianos produzidos anualmente, incluindo 30.000 de longo alcance como o MQ-9 Reaper? A simetria não é só tática, é uma vingança silenciosa corroendo o poder de Putin, deixando militares russos debilitados e confusos. Mas prepare-se para o próximo choque, quando drones locais litigation atingem prédios militares. Não só a economia, é então que o império começa a se despedaçar, Creation Chatteredundernelement Bon Crushing Blas. Continuando essa pintura de um colosso com pés de barro, ampliada pela produção massiva ucraniana de drones, 4 milhões ao ano, perfurando defesas russas como agulhas quentes, entra a súbita revelação sobre Valdei e o Oblast desprotegido. Sirenes berram incessantemente, Meanville Kautik turbines vir futilele against uns sem invaders, o odor metálico de metal retorcido paira pesado. Toque o suor frio nas mãos de soldados russos, enquanto mísseis como S-300 falham em disparar. Pense verdadeiramente, como Putin, com perímetros de defesa inchados, permite que a Oblast, vasta como 17.000 milhas quadradas, seja um alvo fácil para Neptune e Long Range kamikazes? Essa negligência, além de uma operação de um dia falha em fevereiro de 2022, transforma a guerra de 4 anos em um ciclo vicioso de embustes. A Atlântica cansou reconhecer a vitória russa nos drones em julho, mas agora, com interceptações caindo para 80% após 5.300 drones russos lançados em novembro, quem zomba do oponente? Se mísseis russos sobrecarregam o céu ucraniano, drones ucranianos devolvem com juros. E se isso for o gatilho para o Kremlin implodir internamente, em meio a fogos tecnológicos? Vamos respirar fundo, o twist está chegando, e ele revirará tudo o que pensamos sobre poder e proteção. Ao ecoar essa inversão letal, onde a inovação ucraniana esmaga a superioridade russa como uma marreta implacável, emerge o vácuo estratégico em Valdei. Explosões reverberam como batidas de coração desesperadas. Cheiro de circuitos queimados enche bunkers abarrotados, sensação de pânico visceral agarra oficiais russos enquanto radares piscam inutilmente. Quantas vezes Putin prometeu céus invencíveis, apenas para vê-los perfurados por drones domésticos atingindo 1.300 quilômetros? Esta retirada das periferias expõe uma mentira gigante, defender o centro às custas do resto, resultado de recursos esgotados. Desde 2022, quando a Ucrânia tinha 0 mísseis, a salvação veio de 4 milhões de drones anuais, incluindo 30.000 long range, virando Russinto a suplicante off-ir long drone warfare. Sinta o peso da humilhação, russos, outrora opressores, agora apanham dos próprios céus, com topóricos like The Atlantic Council revogado em novembro. Mas eis a pergunta devastadora, e se este inverno de 2025 marcar não apenas equilíbrio, mas a total erosão da mitologia de Putin como invencível? O cliffhanger paira, quando refutaste 21 bases caírem sob rafts unstopables, o que restará do gigante? A culminação dessa saga de céus rasgados e longe fragilidades russas, com drones como verdugos implacáveis, começa a forjar um inverno época onde o equilíbrio se transforma em vitória abjeta. Sons de propulsores zumbem ominosamente acima de usinas, o aroma acre de petróleo derramado e concreto pulverizado assombra mosquitos, sensação de vibração constante da terra sob pés trêmulos enquanto estruturas russas estremecem. Como de que previu, a simetria das defesas aéreas não sinaliza fim dos perigos, russas focam infraestrutura energética ucraniana, prometendo labutas excruciantes. Esse pós-ataque em mercado de energia deixa vasta áreas escuras, forçando mobilização de aquecedores, uma confissão rara de fraqueza por Andrei Vorobyov, governador.
Pense no escárnio, resíduos de drones causando fogos enormes, intransitivos de 65 metros quadrados? Uma farsa ridícula encobrindo incompetência pura. A partir de novembro, ataques repetidos devastam, televisões apagam em outubro 31, redes sociais iluminam ruas negras. Quantos russos tentam racionalizar emergências locais diante de drones visíveis pairando? Este é o ponto de inflexão. Russas, com seus 171 drones diários em novembro, sobrecarregam ucranianos em 80% de interceptadores, mas agora a tabela vira. Drones ucranianos golpeiam refinarias Kruk-Dokir, penetrando Moscava com impunidade, ousadamente produzidos internamente contra usinas e logística. E o choque final, inimaginável e chocante, enquanto Putin constrói perímetros fantasma, revela-se que valões de defesa em Valdei são ilusórios, expostos a antigas tecnologias como o Yak-38 e Yak-141 vintages, fracassando sob a enxurrada. Em uma reviravolta épica, surge que military_filter russos, internamente divididos, sabotam próprias defesas, deixando Putin encurralado não por ucranianos, mas por Bastraizon de dentro, a maior mentira, sua onipotência, cai sob o peso de _mobile deserções silenciosas, transformando o inverno de 2025 em uma rendição Mickey para um líder outrora absoluto. Você consegue imaginar o que acontecerá quando a maior mentira de Putin for finalmente revelada? Talvez a maior reviravolta ainda esteja por vir.